Você que nos acompanha, inscreva-se no nosso canal. É muito importante para a manutenção dele que você se inscreva e acompanhe nossa programação. Hoje nós vamos falar de um grande escritor do século XIX, francês, chamado Júlio Verne. Inicialmente, é preciso falar um pouco sobre a ficção científica como gênero. Nós já falamos um pouco sobre isso quando tratamos aqui de Isaac Asimov, mas hoje nós vamos tratar de uma forma um pouco mais profunda sobre a ficção científica. A ficção científica como gênero literário e depois nos quadrinhos e no cinema, no rádio, ele é um gênero que tomou conta do imaginário ocidental, principalmente a partir do século XIX. As suas origens um pouco mais remotas estão no século XVIII e você encontra alguma coisa no século XVI. Mas a ficção científica ela é caracterizada como um gênero literário que trabalha com antecipações. Por isso, às vezes, é chamada de literatura de antecipação. Ela se encaixa, mais ou menos, na literatura fantástica, na medida em que a ficção científica geralmente causa uma sensação de estranhamento. Você se reconhece, mas ao mesmo tempo você percebe que há alguma coisa diferente no que está acontecendo. No entanto, o estranhamento da ficção científica é um estranhamento baseado em elementos da ciência. Então, não é um estranhamento total como na literatura fantástica sobrenatural, por exemplo, onde o estranhamento vem de alguma coisa que está além do mundo, um mistério, um espírito, um mundo do incompreensível. A ficção científica ela tem um estranhamento que é baseado numa extrapolação da ciência. E não apenas, como no século XVIII e XIX, uma extrapolação da ciência física ou da ciência médica, mas atualmente em diversos campos de ciência ou pseudociências, elas embasam a extrapolação da ficção científica. Então, a ficção científica ela está muito ligada ao desenvolvimento da indústria e do desenvolvimento científico e das suas aplicações e as suas transformações no mundo cotidiano. Por isso que, em geral, se aponta o livro de Mary Shelley, o Frankenstein, como talvez um dos primeiros livros de ficção científica, porque o que ela faz ali, ou seja, criar uma história na qual um ser humano é dado vida a um ser humano a partir de elementos anatômicos mortos, ela não faz através de algum tipo de operação fantástica, sobrenatural. Ela faz a partir daquilo que era conhecido naquele momento como ciência. Né? Era o momento em que as pessoas estavam fazendo especulações, por exemplo, com a eletricidade. Então se achava que a eletricidade podia ser capaz de muitas coisas, e era realmente, né? Não de restaurar a vida, mas ela faz essa extrapolação, né? A partir das especulações científicas na época. Mas sem dúvida, o grande fundador da ficção científica, aquele que transforma a ficção científica num grande gênero, é Júlio Verne. Júlio Verne, ele, na maior parte dos seus romances, ele trabalha com a ciência da sua época, extrapolando os elementos científicos para o futuro, o que isso poderia dar para os seres humanos no futuro. Então, o Júlio Verne trabalha numa época onde a ciência, principalmente a mecânica, está em processo de desenvolvimento, aonde a tecnologia da comunicação também está nas suas, porque hoje nós estamos na época da internet, mas na época de Júlio Verne, o telégrafo e depois o telégrafo sem fio são grandes revoluções da comunicação que aproximam enormemente as pessoas. É o embrião da revolução, né, da rede que hoje une as pessoas de uma forma absurda. Naquela época, Júlio Verne vivia esse processo, esse momento. E ele também vivia o avanço da ciência numa dimensão, principalmente na mecânica, numa dimensão nunca vista. Então, Júlio Verne, ele pega esses elementos e, dentro de uma narrativa, de um romance, ele constrói
uma realidade paralela, estranha, mas na qual existe os elementos científicos do seu tempo são colocados no que eles poderiam apresentar no futuro imediato ou no futuro distante. A crença de Júlio Verne na ciência, que é uma característica dessa ficção científica original, porque depois a ficção científica, principalmente do século XX, ela vai estar contaminada com outros aspectos do pensamento científico, principalmente na área de ciências humanas e ciências sociais e psicologia, e que vão emprestar muitas vezes à ficção científica contemporânea um aspecto um pouco mais sombrio. Mas Júlio Verne era muito crente na capacidade da mecânica, na capacidade, e os seus heróis geralmente eram engenheiros mecânicos, né? Na capacidade de solucionar problemas. Para Júlio Verne, não existe nada surpreendente que não possa ser resolvido pela ciência. Na Ilha Misteriosa, por exemplo, onde um engenheiro, Cyrus Smith, é levado para uma ilha deserta, ele reconstrói a civilização exclusivamente a partir dos seus conhecimentos de matemática e de engenharia. Isso então mostrava como Júlio Verne era um crente na ciência. Agora, o que torna... E você vai ter muita literatura assim naquela época, né? Como as pessoas estavam muito impressionadas com tudo o que estava acontecendo, e na segunda metade do século XIX, no princípio do século XX, a revolução do vapor, a revolução da eletricidade, o início das experiências, primeiro com o mais leve que o ar e depois com o mais pesado que o ar. Tudo isso gerou uma literatura paralela que nós podemos caracterizar grosso modo de ficção científica, mas nada como Júlio Verne. Porque Júlio Verne não era apenas um cultor da ciência, ele também introduziu os complicadores, né, que a ciência pode ter em função da natureza da condição humana. Então existe um personagem, por exemplo, o Capitão Nemo, que é talvez um dos personagens mais memoráveis de Júlio Verne, que é uma pessoa capaz de utilizar todos os elementos da ciência. Ele constrói um submarino com uma capacidade de destruição imensa, mas ele, pessoalmente, é um ser humano muito atormentado, né? Ele está dentro da revolução científica e da revolução da mecânica, mas ele sofre com a grande diferença que existe entre a revolução da mecânica e a condição dos seres humanos no mundo. A mesma coisa com Rómulo, o Conquistador, que é o cara que desenvolve uma máquina aérea que é capaz de atravessar o mundo inteiro. Então, o Júlio Verne, ele introduz na Revolução da Mecânica o problema humano, né? E mais do que isso, Júlio Verne, embora ele apresente as capacidades infinitas, os horizontes infinitos que a ciência é capaz de abrir para o ser humano, e aí você vê, o Júlio Verne, ele concebe como real uma viagem do homem à Lua, porque a matemática da sua época lhe permitia, de alguma maneira, entender como era possível fazer essa viagem. Ou seja, isso estava calculado e Júlio Verne trabalha com esses cálculos. É claro que ele não consegue ali naquele momento desenvolver a hipótese de um veículo autopropulsado para ir à Lua, mas ele tenta, através daquele canhão no qual é inserido um módulo cônico, ele tenta daquela maneira encontrar uma forma pela qual aquele módulo cônico poderia ser impulsionado numa velocidade tal que saísse da órbita terrestre e caísse na direção da Lua. E no caso de Júlio Verne, ele é bastante cauteloso, ele não consegue desenvolver exatamente como é que isso pode ser feito. O pouso, ele faz o bólido, a ogiva, dá uma órbita na Lua, ao redor da Lua. Ele tem esses elementos, né, que são muito particulares. Mas Júlio Verne é também muito cauteloso sobre qual a possibilidade real da ciência. Embora a ciência possa transformar o ser humano, e você vê, já falamos aqui que ele até é um pouco reticente quanto à própria
quanto à capacidade da ciência em transformar a intimidade do ser humano. Os seres humanos continuam muito atormentados e vaidosos, mesmo dentro da ciência, e até, de certa forma, essa vaidade é potencializada. Há muitos personagens de Júlio Verne que são personagens que a ciência potencializa a vaidade, a soberba. Mas Júlio Verne é também cauteloso e muito pessimista quanto aos reais limites da ciência. Então, há um livro dele muito interessante, que em português se chama Fora dos Eixos, que é uma tentativa que é feita para alterar o eixo da Terra. Essa tentativa, o objetivo dela era uniformizar as estações, uniformizar o clima. Era uma tentativa humana de, através da ciência, alterar a natureza das coisas. E Fora dos Eixos é curioso, porque, embora eles tenham montado um gigantesco instrumento para poder tentar, através de uma explosão de tantas toneladas de dinamite, tentar alterar o eixo da Terra, o instrumento causa uma destruição muito grande no local, mas não altera o eixo. Então, Júlio Verne também dizia o seguinte: a ciência ela pode alterar muita coisa, ela pode ampliar o raio de ação humana, mas a ciência não resolve os problemas existenciais humanos. Pelo contrário, em alguns momentos até aprofunda, e a ciência não é capaz de alterar a natureza essencial das coisas. Então, por isso, o texto de Júlio Verne ele é um texto profundo, é uma literatura onde mostra que a ficção científica, longe de ser apenas uma literatura de antecipação, ela é também uma literatura que permite ao ser humano discutir a sua condição. E por isso a ficção científica ela vai passar a ser, principalmente no século XX, um espaço ideal para que se discutam diversas questões relativas ao ser humano numa sociedade em crescente avanço tecnológico. As questões hoje, por exemplo, da internet e o que isso significa concretamente para o ser humano, já vem inspirando produções de ficção científica há muito tempo. Então as pessoas discutem na ficção científica, através desse imaginário da ficção científica, as questões do mundo contemporâneo e são colocados diante de temas que são temas da sua realidade, através de estranhamento e de reconhecimento. Então a importância de Júlio Verne é grande nesse sentido, como real fundador da ficção científica, como literatura de antecipação, mas também como literatura de crítica e de reflexão sobre a realidade em que as pessoas vivem e na difícil realidade que os seres humanos têm diante do seu relacionamento com os avanços da ciência. Então, Júlio Verne deve ser sempre lido, embora os seus textos hoje eles sejam textos do século XIX, mas são sempre muito bem escritos, né? eram sempre romances empolgantes. Ele deve ser lido também com esse olhar de entendimento, de reflexão sobre o significado da ficção científica, né? Em como a ficção científica ela nos permite entender a relação misteriosa que o ser humano estabelece com a ciência e os limites, né, da experiência científica. Essa é basicamente a mensagem da obra de Júlio Verne como um todo. E por isso Júlio Verne é um escritor significativo.